Vou A falar gente vai sobre isso. começar com a parte histórica. O Caibalion foi publicado em 1908 nos Estados Unidos da América por um advogado chamado William Walker Atkinson. E ele, para poder manter o anonimato, ele colocou assim, a autoria, os três iniciados. Então todo mundo que gosta do livro acha que foram três ocultistas ou três hermetistas que se juntaram para fazer uma síntese da sabedoria hermética vinda da Velha Grécia, lá do Corpus Herméticos, atribuído ao Hermes Trismegisto, e toda a literatura hermética. Então, esse livro saiu numa tentativa de trazer em aberto a sabedoria hermética, que era mais esotérica, mais interna, né? Uma tentativa de trazer conhecimentos profundos numa linguagem acessível e muito simples. O livro saiu em 1908 e virou um best-seller internacional. Introdução, dentro do contexto iniciático clássico da Velha Grécia, aqueles estudos herméticos eram internos. Não era um conhecimento em aberto. A pessoa, como neófita, caloura, tinha que passar por um conjunto de provas para testar caráter e profundidade. Se ela passasse, ela teria acesso aos arcanos, aos mistérios, seria iniciada, né? Dentro de grau a grau, até um dia chegar num grau de mestrado, ou como era chamado o hierofante, que agora já está capacitado para iniciar outro calouro. Então, ali no contexto da Velha Grécia, essa expressão iniciação, ela vem do verbo inir, que é ir para dentro. Então, por exemplo, Ju, você fala assim com eu, Zeudes, você gosta de temas espirituais. Naquela ocasião na Grécia, a gente podia entrar num templo e se iniciar nos mistérios lá. Vamos junto, né? E aí vocês teriam que passar por um conjunto de provas. Então, primeiro ponto, vai de fora para dentro, dentro do templo, onde ocorrerá a iniciação. Então, o verbo inir, ir para dentro. Daí a expressão iniciação e, posteriormente, iniciado. Agora, depois de um tempo estudando e aprofundando, Ju, você descobriria que o verdadeiro ir para dentro, o verdadeiro inir do verbo ir para dentro, é entrar no templo secreto do coração e se autoconhecer. Só que aqui fora, isso naquele contexto, você não tem quem te oriente. Então, entra que os mestres te ensinam. Então, daí o nome iniciar, são ir para dentro, mergulhar no mais profundo e se autodescobrir. Então foi ali na Grécia que surgiu a expressão exô, que geraria a expressão esotérico. Exô do grego para dentro, guardado, secreto, é interno. Em contrapartida, exo com x, a expressão exotérico, aberto, explícito. Então, por exemplo, eu te conto um segredo. Eu falo, conta para mim o segredo que ele te contou, você fala, não posso porque isso é secreto. Isso em grego, esotérico, guardado. Agora, se você me conta, você torna exotérico, quer dizer, aberto. Então, exo com S é SO para dentro, exo é XO para fora. Aqueles conhecimentos esotéricos daquela época, hoje estão de forma exotérica, aberta, embora muitos grupos permaneçam dentro do esquema esotérico nas suas práticas internas. Mas o conhecimento em geral, ele acabou se abrindo em várias áreas. Hoje, até com o advento da internet, abriu muito a informação. Agora, nada garante que a abertura da informação traga profundidade, porque a internet abriu muita coisa, mas é muito superficial. Então, existem grupos que trabalham baseados no hermetismo clássico, ainda com aqueles parâmetros. E também surgiu uma coisa, isso é a introdução para entender o material do Caibalion, que seriam princípios esotéricos, agora adaptados de forma exotéricas no Caibalion, ou seja, a tentativa de abrir algo que durante muito tempo ficou interno. Até hoje, tem ocultistas e hermetistas que detestam o Caibalion, porque acham que abriu algo que não poderia ser aberto fora da iniciação. Mas isso já são ocultistas mais radicais. A gente que está com uma visão livre percebe claramente que aquele livro, se não tivesse saído, muita gente não estaria melhorando estudando a ele, né? E a outra coisa muito importante, Ju, nessa introdução, no Antigo Egito, havia uma divindade que era o escrivão celeste. Ele ia até os deuses no céu e descia para ensinar os iniciados daquela ocasião no Egito. Esse deus era chamado de Jeruti. Tinha uma cabeça de íbis e um corpo humano. Assim como Horus tinha a cabeça de falcão, o deus Anubis, cabeça de chacal, e tudo isso tem simbolismos. A cabeça de íbis, e ele estava sempre com uma pranchetinha anotando tudo. Por que íbis? A íbis é uma ave grande, com um bico muito grosso, que ficava nas margens do rio Nilo, no Antigo Egito, matando pequenas serpentes com o bico. Então a população achava que aquela ave era benfeitora. Então, na hora que os iniciados egípcios imaginaram um escrivão celeste que sobe lá e desce, colocaram um homem com a cabeça de íbis, era uma metáfora. Séculos depois, os gregos, emulando algumas coisas da iniciação egípcia, já na moda grega de ser, que era diferente, colocaram esse personagem, mas não tinha muito a ver essa divindade com a cabeça de íbis com a cultura grega. Estavam emulando a divindade egípcia. O que fizeram então? Tiraram a cabeça da íbis e colocaram uma cabeça humana, humanizando o personagem para um público iniciado grego, e chamaram de Tote. Posteriormente chamaram de Hermes Trismegisto, que é a releitura grega de um ícone egípcio, que era de Jeruti, virou Tote, virou Hermes, o grande mestre, e posteriormente na Europa até associado com a alquimia. Então a figura dele foi sendo remasterizada ao longo do tempo. Então o nome Hermes Trismegisto, Trismegisto, aquele que é 3 vezes grande, as 3 pontas do triângulo, como o ocultista te diria. E aí da expressão Hermes surgiu a expressão hermético.
Quer dizer, a doutrina daquilo que é esotérico, fechado, hermético. Aquele armário está hermeticamente fechado, você precisa de uma chave para abrir, uma senha para abrir. Quem está de fora não tem a senha. Quem é que teria? O iniciado que foi para dentro. Então, daí a expressão hermetismo. Então, a estrutura hermética clássica da Grécia, ela vem muito baseada neste personagem, Hermes Trismegisto. Agora, Ju, olhando assim de consenso, você vai ter várias abordagens. Existiu mesmo um Hermes Trismegisto? Tá? Veja, ou era um conjunto de iniciados que tudo que eles escreviam assinavam Hermes, porque a quantidade de livros atribuídos a esse personagem é muito grande, não dá para um cara só ter feito. Segundo, realmente era um grande cara que reencarnou, e daí foi a inspiração para a parte hermética. Alguns chegam a dizer que era um extraterrestre encaixado ali, aí já é um exagero. Mas, a essa altura hoje, não dá para a gente saber quem foi o Hermes Trismegisto. Era um mito egípcio adaptado ali ou era um cara mesmo? O que a gente tem são as obras ao longo do século que a gente avalia. Uma delas é o Corpus Hermético, atribuída a toda a tradição hermética ali como uma das bases. E no século XVI surgiram alguns escritos na Europa chamado Tábua de Esmeralda do Hermes Trismegisto. Era a Europa século XVI. Por que esses escritos surgiram ali? Porque as fogueiras da Inquisição já estavam se extinguindo e seriam extintas no século XVII. Então os ocultistas não podiam veicular em aberto nada, porque a Inquisição ia lá e crau, jogava os caras na fogueira como bruxos. Era a ignorância da época. Então esse tratado surgiu e circulou pela Europa e ninguém sabia quem tinha escrito, porque era um risco grande. E esse tratado, Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto, supostamente traria a síntese hermética baseada no hermetismo clássico da velha Grécia. O Caibalion, publicado em 1908, ele emula partes da Tábua de Esmeralda do século XVI e emula partes do Corpus Hermético e a tradição hermética. E outra coisa, este material da Tábua de Esmeralda apareceu em aberto no século XVI, mas ele é um conteúdo que remonta a séculos para trás na tradição hermética original, mas ele não apareceu por causa da Inquisição. Então ele só foi ganhar luzes em aberto no século XVI. E a essa altura, na Europa já se falava dos alquimistas, como metáfora. E aí passaram a dizer que o Hermes era um alquimista. Veja, ele foi ganhando muitas releituras, até chegar ao Caibalion, 1908, publicar a síntese, como se ele tivesse pego a Tábua de Esmeralda, o Corpus Herméticos e a tradição clássica, e em conta-gota jogasse de forma aberta, que é o livro Caibalion de 1908. Você vê o trabalho que dá só para contar a introdução desse material. Nossa, e é importante, né, você entender tudo isso, porque você entendendo a história, você consegue entender tudo que vai vir depois. E é engraçado, porque eu já estudei, já li, já vi palestra, não sei o que, e você falando, parece que você ainda vai entendendo mais a fundo, né? Tipo assim, você vai trazendo ainda mais sustentação para todo o conhecimento, assim. Então, nunca é suficiente, parece que é um conhecimento Nunca que vai... é suficiente. E aqui a gente está num bate-papo, eu estou colocando assim de forma bem resumida, porque se a gente for fazer uma aula com isso, leva horas, mostrando imagem, dados históricos e tal. Daí, a gente pode projetar as imagens ali agora, para o pessoal ver? Eu disse, o Eudes na parte técnica ali, esse era o William Walker Atkinson, advogado americano. Ele me parece que nasceu em 1862 e desencarnou em 1932. Então, ele era um homem multitalentos, ele escrevia sobre vários pseudônimos, e ninguém sabia que era ele. Como é que pode um cara só ter escrito tanta coisa diferente? Ele é o autor do Caibalion, é autor de uma série Yogi, e isso nos primeiros anos do século XX, quando não tinha nada em aberto. Esse homem tinha um conteúdo, agora ele era discreto, ele não falava muito dele, era um advogado, trabalhava, tinha seus negócios, e ao mesmo tempo o lado secreto dele era este cara com esse conteúdo. Então ele é o autor do Caibalion, é legal o pessoal ver a foto, e uma coisa legal, Ju, aqui no Brasil surgiu o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Tem décadas, desde o início do século XX, uma instituição séria que ainda está em pé até hoje, e durante muitos anos o Círculo Esotérico publicou pela editora Pensamento suas obras. Hoje a editora Pensamento está de um lado, o Círculo está de outro, né, separados. Então, eles começaram a publicar uma série de livros de um yogi chamado Ramacharaka. Rama, que é o príncipe, Ramacharaka, Rama, vem do príncipe Rama, do Ramayana, uma evocação da vibração de Rama, que é de regeneração, que também é Hari. E aí, Ramacharaka era uma série de livros de yoga, né, que ficaram famosos no Brasil durante décadas. E ninguém sabia que o autor não era um yogi, era esse cara aqui. Avança pra você ver. Olha, as capas, 14 lições de filosofia yogi. Ju, os primeiros 20 anos do século XX ele publicava isso aí, como ninguém tinha muita informação, todo mundo pensava que era um cara que morava lá na Índia ou no Himalaia. E era um americano, advogado, que é o William Walker Atkinson. Yogi Ramacharaka, pode ir. Olha aí o conjunto de livros dele da editora Pensamento, na época coligada com o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que é uma instituição muito séria, muito boa, tem muitos amigos lá. E essa coleção, então, era desse cara, que é o mesmo autor do Caibalion. Escrevia como ocultista no Caibalion e como yogi nessa série. Além disso, ele escrevia com o próprio nome, William Walker Atkinson, diversos livros de poder mental, concentração, educação do pensamento. Quer dizer, o homem era um gênio. E ao mesmo tempo era um advogado, ninguém dava nada por ele assim, mas o lado secreto dele, o homem era uma fonte de informação. E aí vem as perguntas, né? Será que esse cara sozinho elaborou tudo isso? E não tinha outras pessoas ajudando que também não quiseram aparecer? Segundo,
extrafisicamente, será que não teve uma ajuda espiritual de conteúdos que ele vazou e apenas não quis revelar quem era? Quer dizer, não dá pra gente saber. O que dá pra saber é o conteúdo do cara era multifacetado, né, com vários temas, e era o mesmo cara por detrás. Como que se descobriu isso, que era ele? Com o tempo, na época ninguém sabia. Só Isso com o depois. tempo, inclusive, a editora Pensamento lançou um livro, eu não sei se foi a Pensamento ou o Círculo Esotérico, lançou um livro há alguns anos com um autor americano interpretando o Caibalion e contando a história dele, mas já era conhecido de outros anos, que era esse personagem incrível. Uau. Avança lá, Eudes. O Caibalion, tá aí. Essa é a edição da editora Pensamento, 3 iniciados, que era uma metáfora, né? Sabe como? Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Então daí você fala, tri, né? É uma questão de você pegar a unidade, que na manifestação se apresenta como uma trindade. Olha o Egito, Osíris, Ísis e Horus. Olha a Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. Olha o cristianismo, embora com outros parâmetros, Pai, Filho e Espírito Santo. Havia, em toda a antiguidade, a noção de pegar a unidade e subdividir numa trindade representativa do mesmo um sempre. Então, o Caibalion está lá, 3 iniciados, para manter isso. Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E esse é o livro que hoje está tendo esse revival, que já era um best-seller hoje, com o advento dos canais do YouTube. Ele acabou, Ju, chegando a você e a tantos outros, ao Eudes, que vai ler o livro em breve, né? As figuras antigas do Velho Egito, esse deus com cabeça de ibis, ele tinha uma tabuleta onde ele anotava. Essa tabuleta é como se fosse uma tábua, uma mesa onde você escreve. Ah, tá, mas isso era um papel. Na verdade, era papiro, no caso. Quando se fala tábua, é uma metáfora mais europeia. Tipo assim, é igual um artista. Ele coloca ali aquele cavalete e fica em cima fazendo, quer dizer, uma tábua, na verdade, algo em que você registra algo. Aí na Tábua de Esmeralda, que é um texto, não é um livro, mas que circulou na Europa, mas que tinha. Outro dia eu falei isso aqui, da Tábua de Esmeralda do século XVI, aí um cara entrou no chat e falou, a informação está errada, a tábua vem lá de antigamente. Sim, mas ela só aparece em aberto no século XVI, senão a pessoa ia para a fogueira nos séculos anteriores. Ninguém se atrevia a botar aquilo. Então, a modernização desse material no século XVI de um material original de séculos antes. E um trecho diz assim, Hermes Trismegisto, com sua tábua de esmeralda, com uma ponta de diamante, né, escreveu as palavras secretas. Quer dizer, uma ponta de diamante registrando numa tábua. É uma metáfora europeia de alguém com algo para escrever num papiro ou num papel. Daí você fala tábua de esmeralda, que na verdade é uma metáfora. E o Caibalion, ele cita essa tradição da tábua de esmeralda, do Corpus Herméticos. Tem um livro clássico também que é o Poimandres, conhecido também por ocultistas. Eu sempre li de tudo, o Ju, e sempre com uma visão espiritualista para poder pegar. Eu estudei muito a parte hermética quando eu era adolescente. Então eu conheço bem a parte do ocultismo em geral. E é claro que sempre com um olhar na saída do corpo, nos chakras, nessas questões. Mas a minha visão, ela é uma visão espiritualista em cima de algo hermético de outrora. Agora, não tão hermético porque o livro está publicado em aberto. Então, trata de conteúdo hermético por via exotérica. Olha o paradoxo. Se é exo, como é que está exo? Então, temos um trabalho baseado no que um dia foi o esoterismo, numa releitura hoje de forma exotérica. E por isso o termo místico tem vários enfoques. Místico do mistério, né? Do que era exo e hoje está exo. Vamos ver os trechinhos? Bora. Bom, vamos lá. Os 7 princípios herméticos, veja, a expressão hermético vem do hermetismo. E se falava desses 7 princípios desde a velha Grécia. Então, o primeiro princípio, Ju, que a gente está vendo lá, o princípio do mentalismo, que eu já vou explicar. Segundo, o princípio de correspondência. Terceiro, o princípio de vibração. 4, o princípio de polaridade. Pode ir. 5, o princípio de ritmo. 6, o princípio de causa e efeito. E 7, o princípio de gênero. Pode ir.